Graça e paz, amados, queridos irmãos, todos os nossos diletos ouvintes. Nós hoje estamos aqui em um dia muito chuvoso, né? No nosso estado de Pernambuco. Muita chuva o dia todo e nesse exato momento está chovendo muito, muito forte. Mas nós não poderíamos deixar de transmitir mais um vídeo, o 8º vídeo sobre escatologia bíblica. Nós não temos como falar todo o assunto de uma só vez, por isso nós estamos falando várias vezes, fazendo vários vídeos. Esse é o 8º vídeo sobre escatologia bíblica. Pedindo a você a sua atenção, pedindo que você faça seu comentário, deixe seu like, seja positivo ou não, mas deixe, não é? Também trazendo para vocês algumas recomendações com relação para que você que deseja conhecer, aperfeiçoar seu conhecimento bíblico e teológico. Eu recomendo a você que você procure uma instituição de ensino teológico séria, responsável, que valorize o ensino teológico de qualidade, que tenha bons professores. E diante dessa necessidade que o cristão, que a igreja do Senhor Jesus, que os obreiros precisam, eu recomendo você a procurar o IALT. O IALT fica ali na cidade universitária da rua Odon Rodrigues, número 20, que ele é administrado, liderado pelo nosso pastor Arthur Eduardo. Não é? Tem o nosso irmão pastor Linaldo Júnior, que é o capelão, que também trabalha nessa instituição. 2 homens de Deus, 2 excelentes professores, excelentes pessoas. Tem a pastora Rose de Souza Salles, que também ensina lá. Professor Leandro, professor Aldemário, professor Jonas, professor Pedro Pereira, então, professor Mário Félix. Também tem o ITEBAN, que é o Instituto Teológico Batista Missionário, que também está localizado nesse mesmo endereço. Ele usa as dependências do IALT para promover assim o ensino teológico batista. Então você procure essa instituição, não é? Faça sua matrícula e comece a aprender, a aperfeiçoar o conhecimento bíblico teológico. Vá lá, Rua Odon Rodrigues, número 20, Cidade Universitária. Amém? No próximo vídeo, eu vou trazer o número de telefone para que você possa ligar e falar, ter mais alguma informação. Vamos ao nosso assunto de hoje, que nós estamos falando de escatologia. Vamos dar sequência falando sobre o anticristo, não é? Nós paramos no assunto passado, falando sobre a pessoa do anticristo, e vamos dar sequência a esse assunto, não é? Sobre o homem do pecado, filho da perdição, o qual a Bíblia o chama dessa forma, a palavra de Deus o chama dessa forma. E uma das coisas que o anticristo ele fará, não é? Para implantar o domínio sobre o mundo todo, lógico, após a parousia, né? A parousia, que é o arrebatamento da igreja, parousia porque Cristo vai parar nas nuvens e chamar a sua igreja a encontrar-se com ele nos ares, conforme registra a primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois bem, o anticristo, ele para implantar o seu domínio sobre toda a terra, né? Implantar o seu reino, ele terá algumas características peculiares, né? E uma delas é a capacidade que ele terá de comunicação. Ele será um excelente orador. Ele terá uma persuasão muito forte, né? Muito forte, porque ele terá uma capacidade de falar. É tanto que a Bíblia diz, na segunda carta, né? A gente vai usar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses,
fala muito sobre isso, que no capítulo 2, verso 9 da segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que a vinda desse iníquo, a palavra iníquo vem da palavra iniquidade, que quer dizer que ele terá um caráter de injustiça, ele será uma pessoa completamente injusta. Por que ele será uma pessoa completamente injusta? Porque a eficácia dele, segundo Satanás, com todo poder e sinais da mentira. Por isso também ele é chamado de iníquo. Ele terá um grande poder de persuasão, de convencimento. No capítulo 7, lá do livro do profeta Daniel, veja lá, Daniel capítulo 7, e o versículo de número 8, você vai ver aí, e a gente depois vai voltar para o livro do Apocalipse, que se repete esse mesmo texto. Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E a gente pode ver, no capítulo 7, verso 8 do livro do profeta Daniel, quando o anticristo se manifestar, a manifestação do anticristo. Veja o que é que diz o capítulo 7, verso 8 do livro do profeta Daniel. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subia outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos, com os olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Indo agora para Apocalipse 13, quando fala do surgimento da besta, que é a mesma pessoa do anticristo, mas que João, nas epístolas, chamava ele de anticristo. E o mesmo João, agora, na visão do Apocalipse, o chama de besta, porque ele se manifestou com uma característica na visão de João no Apocalipse, com a visão de um animal, de um animal que não tem como descrever, porque não existe dentro do contexto da biologia animal. Os demais impérios, os demais reinos, foram representados por animais, não é? O leopardo, o urso, o leão, mas esse não teve como identificar esse animal. Com certeza é um animal que não existe dentro da fauna mundial, né? Então você vai ver esse mesmo versículo que nós lemos em Daniel capítulo 7, verso 8, você vai ver ele em Apocalipse capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. E foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. E foi-lhe dada também autoridade para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. E uma das características do anticristo, além da capacidade de comunicação, de elocução, de verbalizar suas ideias, de expor as suas ideias, as suas intenções de uma forma muito clara e ao mesmo tempo convincente, lembrando que ele está debaixo da unção do diabo, de Satanás, como a gente leu em 2 e 9 de 2 Tessalonicenses, ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais da mentira. Assim como no Éden, ele mentiu para a mulher usando a serpente, Satanás mentirá, continuará, né? No seu mistério, no seu ministério da mentira, só que agora, no período da grande tribulação, com mais veemência, com mais sinais, com mais prodígios, só que os prodígios da mentira. E diante desse contexto, esse personagem, o anticristo, João chama de anticristo, Paulo chama do homem do pecado, e agora em Apocalipse, a besta, ele, nesse momento de sua ascensão, eu falei no vídeo passado que ele vai, quando conseguir adeptos, seguidores,
por meio de falsas promessas. E uma das promessas é a vida eterna dentro deste plano material, dentro deste plano terreno. E a gente falou também sobre a questão da ira de Deus que será derramada e a morte ficará presa 5 meses. Ele trabalhará junto com a tecnologia e a ciência, porque ele será um homem extremamente preparado. Ele vai ser um homem que conhece de política, ele vai ser um homem que conhece de economia, vai ser um homem que conhece de guerra, vai ser um homem que conhece de ciência. É uma pessoa extremamente capacitada. Então, diante desses fatos, o anticristo, ele vai procurar divinizar o homem e coisificar a Deus. Divinizar o homem através de si mesmo, porque ele se proclamará, não é? Como a solução espiritual, social, política e econômica no mundo. Ele se proclamará, ele vai se apresentar como o solucionador de tudo que o mundo precisa. Por quê? Porque ele se apresentará ao mundo diante de um caos. O mundo estará em um caos devido ao arrebatamento da igreja. A sociedade estará tomada por um caos emocional, pela perda de seus entes queridos, pessoas que foram tiradas, pessoas que sumiram e que o sistema, o mundo, as pessoas não terá como explicar essa eventualidade, esse acontecimento. Então ele surge no mundo num cenário caótico, num cenário destruído, num cenário de total desestabilização, em todos os sentidos. Porque o arrebatamento da igreja vai trazer uma parada internacional, vai parar tudo. Porque eles vão precisar ir atrás, procurar, os governos vão tentar dar uma resposta à sociedade e eles não vão conseguir. E é aí, desse caos total, que ele surge com uma promessa de solução econômica, política, social e espiritual. O anticristo, ele recebeu de Paulo o nome de o homem do pecado, não é? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Mas também de filho da perdição. Por que Paulo chama ele de filho da perdição? Porque essa pessoa, ela estará exclusivamente a serviço de Satanás. Então, quando Paulo diz que ele é o filho da perdição, isso não significa dizer que Deus não o queira salvar. Não. A vontade de Deus, como diz 2 e 4 de 1 Timóteo, é que todos os homens sejam salvos. Só não receberá salvação quem realmente não quer, quem realmente se voltar contra Deus, contra o plano de Deus, quem rejeitar a pessoa de Deus. Foi o caso de Judas, que rejeitou o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus e o perdão de Jesus. E Jesus diz lá no capítulo 17 de João, na sua oração ao Pai, ele diz: Pai, estão aqui todos os que me destes. Nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ou seja, porque não foi encontrado, Judas mesmo não encontrou em si arrependimento suficiente para a salvação. E a Bíblia diz que a gente só pode ser salvo se a gente se arrepende, confessa os nossos pecados, deixa e aí alcança a misericórdia do Senhor. Provérbios 28 e 13 diz isso, né? Então ele é chamado de filho da perdição porque ele estará exclusivamente a serviço de Satanás. E a gente vê aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13, quando o evangelista João, ele agora não chama mais, ele chamou ele de anticristo, Paulo chamou do homem do pecado, e agora aqui em Apocalipse é chamado de a besta. A besta. Por que besta? Besta não está falando aqui da sua aparência física.
mas está falando do seu caráter. E qual será o seu caráter? O caráter dele será plenamente e exclusivamente mau. E diante desse caráter dele, não é, de ser uma pessoa extremamente mau, ele será um monstro, não um monstro no sentido físico, mas um monstro no sentido de caráter, perverso. Será o indivíduo mais hediondo que o mundo já conheceu. Ele vai ter dupla nacionalidade, ele terá a nacionalidade romana e terá a nacionalidade judia. Ele será judeu e romano ao mesmo tempo, não é? Por quê? Porque ele vai exercer suas atividades em duas capitais. Roma será a capital, será o centro político da atividade do anticristo. E Jerusalém será o centro da atividade religiosa do anticristo. E o profeta Daniel, ele fala muito sobre isso, e depois a gente vai voltar também para Apocalipse, fala de algumas das coisas que está inserida dentro do caráter do anticristo, né? Você vai lá para Daniel, capítulo 8. Vamos lá, Daniel, capítulo 8. Antigo Testamento, Daniel fica depois do livro do profeta Ezequiel e antes do livro do profeta Oséias. O capítulo 8 do livro de Daniel, versículo 23, 8 e 23, eu que estou aqui com duas Bíblias, né, e vou olhando uma e outra para facilitar. A gente abre uma no capítulo, a outra abre em outro, e assim vai. E também tem a agenda. No capítulo 8, verso 23 ao 25 do livro do profeta Daniel, diz assim: no fim do seu reinado, porém, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, se levantará um rei feroz de semblante e entendido em enigmas. Veja a aparência dele, feroz de semblante e entendido em enigmas. Enigmas é mistérios, uma pessoa que terá conhecimento de coisas profundas, coisas que não é normal diante do contexto que eu vivo, em que você vive. Será uma pessoa que terá uma atuação sobrenatural, sendo que maligna. É como você transformar a verdade em uma mentira, como ele fez lá no Éden, torcendo a palavra de Deus para ela. Verso 24. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. A força não será dele mesmo. Veja o que o texto está dizendo. Ele destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que lhe der vontade. Destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento também se fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforços de mãos humanas será quebrado. Então vamos entender o texto. Não é? Veja o texto 25. Versículo 25 do capítulo 8 de Daniel. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Daniel está falando o que Paulo falou em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. Que a manifestação desse homem do pecado, desse níquel, ele será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e engano da mentira. E o profeta Daniel aqui está dizendo que ele vai prosperar através do engano. E engano é mentira. Paulo falou e Daniel profetizou. Veja que como bate, né? A palavra de Deus, ela não se contradiz. E diante disso, no final do versículo 25, veja o que diz. E ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforços de mãos humanas ele será quebrado, ele será destruído.
sem esforço de mãos humanas, ou seja, não terá nenhuma ação humana aqui na terra que poderá impedir a atividade dele. Ele vai estar sob o controle do mundo, mas, como diz o texto, sem esforço de mãos humanas ele será quebrado, vai ser destruído. E aonde está isso? No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, vá para lá, o versículo 44, se não me falha a memória, e 45, Daniel 2, 44 e 45. Que nos diz assim: nos dias destes reis, porém o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Veja aí, ó. Nós lemos em 8:25 que ele seria destruído sem o auxílio de mãos. E aqui Deus está falando através do profeta que os reinos que vão se levantar, que vão surgir, né, porque o anticristo ele vai representar todos os impérios que já houve neste mundo. O babilônico, o medo-persa, o grego-macedônio e o romano. Ele fará ressurgir esses impérios somente através do império dele, do sistema dele. E mais na frente eu vou falar a você de que forma. Então, repetindo o verso 45, como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor e diz para ele o que é que Deus, no futuro breve, irá fazer com os reinos que surgiram e que irão surgir neste mundo. Que o reino de Deus ninguém consegue destruir. E é um reino que foi estabelecido e jamais passará. Porque o reino de Deus está em mim, está em você, está em nós. Amém? Que Deus continue te abençoando e me abençoando. Vamos lá, vamos adiante. Vamos voltar agora para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Daniel, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Fala, né, do caráter, está falando do caráter do anticristo, um caráter mau, perverso. Vamos lá. Capítulo 7, Daniel, versículo 7 e 8. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então observe que no versículo 4 do capítulo 7 em diante, Daniel classifica os animais. Ele dá nome aos animais, ele identifica os animais. Só que o quarto animal não é identificável. Não há um animal identificável. Quando a gente pega esse mesmo texto, 7 e 7 Daniel, e vai lá para Apocalipse, você vai ver aqui que Daniel repete que João repete esse texto aqui de Daniel, na visão que ele teve na ilha de Patmos. Vamos lá agora para Apocalipse. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Então, João começa agora a dar, não é, novamente as dimensões do animal que Daniel vê. Só que João agora chama de besta. Lá ele não chama a fera que ele vê
de besta. Ele diz um animal que não conseguia definir. Só que João chama de besta. E é aí que a gente encontra o sentido dessa palavra no grego, palavra besta, uma besta. A palavra grega para explicar esta palavra besta é therion, que significa uma fera. Essa palavra era usada na literatura grega para indicar animais perigosos. Também era usada para indicar seres animalescos da natureza sobrenatural, ou indivíduos, pessoas de natureza bestial, ou seja, pessoas que tinham comportamentos animalescos. Então a palavra grega para definir a palavra besta é therion, certo? E quando João diz assim, eu vi subir do mar, ele não está falando aqui do mar no sentido literal, mar, oceano, não. Ele está falando mar, que ele está querendo dizer que ele vai surgir dentre os povos, dentre as nações, ele vai emergir, ele vai surgir. E a besta tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os seus chifres tinham 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Agora vamos entender aqui cada coisa. Chifres, quando você vê essa... E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Chifres significa líderes. Homens que exercem liderança, que têm proeminência neste mundo, né? Chefes de Estado e assim sucessivamente. Quando ele diz 7 cabeças, ele está falando de 7 reinos ou 7 países, como queiram classificar. E tinha na sua cabeça 10 diademas. Diademas simboliza poder, domínio, controle, influência de conquistar, influência de monopolização. Continuando. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Veja que agora João está dizendo que a besta era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, a boca do leão e a boca do leão. Esses 3 animais que João vê aqui no versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse, são os mesmos animais que Daniel vê no capítulo 7, verso 4 ao 7. Daniel vê o leão, o urso e o leopardo. O leão era o império babilônico. O urso era o império medo-persa. E o leopardo é o império de grego-macedônio, o império de Alexandre o Grande. Então, eu quero que você acompanhe, entenda, pense comigo aqui, siga com muita atenção e entenda que quando ele diz a besta que vi era semelhante ao leopardo. Lá, o leopardo que Daniel vê, ele tem 4 asas. 4 asas. E o leopardo aqui, observe que o império de Alexandre é o 3º império na ordem de existência. O primeiro, a de Alexandre é o 3º. O primeiro foi o babilônico, o segundo o medo-persa e o 3º de Alexandre. Só que aqui a ordem está diferente. João começa vendo que a besta ela tinha semelhança do leopardo. Ele não começa pelo leão, ele começa pelo leopardo. Quando João diz que a semelhança da besta era a do leopardo, ele está falando da velocidade que o anticristo desenvolverá o seu reino após o arrebatamento. Ele terá, como eu falei antes, o poder da persuasão e rapidamente ele vai ser aceito, absorvido, suas ideias serão absorvidas, seu modo de falar será
atrativo, atraente às pessoas. As pessoas vão abraçar aquilo que ele falar. Então ele vai ganhar popularidade rapidamente, ele vai ser aceito rapidamente, ele vai ser abraçado rapidamente, ele vai conquistar com muita rapidez o mundo após o arrebatamento da igreja. Depois que ele disse, a besta que vira semelhante ao leopardo, com os pés como os de urso. Os pés de urso, conforme a simbologia, não é? do Apocalipse e de Daniel, o urso fala do poder maciço e pesado que a Pérsia exercia durante o seu governo. A Pérsia, o reino persa, antigamente, na sua conquista, quando ele invade a Babilônia, por debaixo do rio, não é? Eles romperam a segurança do Império Babilônico. Observe que na visão de Daniel ele tem 3 costelas na boca e ele comeu muita carne. Foi a destruição que o Império Medo-Persa fez quando invade Babilônia. Ele domina avassaladoramente e derrota o Império Babilônico e impõe pela força, pela destruição, o seu domínio. A Pérsia, antigamente, quando ela domina a Babilônia, o Império Medo-Persa, ele exerceu o seu governo dentro de um critério religioso muito rigoroso. Babilônia era aquela coisa eclética, né? Cada um tinha o seu Deus, cada um adorava o seu Deus. Já o Medo-Persa era mais rigoroso nas questões religiosas. E a Pérsia, hoje, é representada pelo Irã, que é administrada pelos iatolás, onde a predominância é o islamismo, que vai contribuir pesadamente para a ascensão do anticristo e a destruição do cristianismo, né? Já mesmo que a igreja terá sido arrebatada, mas muitas pessoas vão se converter ainda no período da grande tribulação, por meio da mensagem que será transmitida pelos 144 mil do capítulo 7 do livro do Apocalipse, né, que a gente vai falar isso mais na frente. Então o urso fala do poder maciço e pesado que a Pérsia exercia, que nesse período agora, a Pérsia é o Irã. Então você começa a perceber que a besta, ela tem características dos impérios que já existiram, que serão absorvidas no momento da sua ascensão. A rapidez, o poder esmagador e o domínio que a Babilônia tinha. A Babilônia foi um dos impérios que chegou aos 4 cantos da terra. É tanto que nas visões que Deus dava para Nabucodonosor, mostrando a ele, e depois Daniel ia e interpretava para ele, na visão da grande árvore, não é? Onde Nabucodonosor via que todos os animais, todos os seres vivos estavam abrigados debaixo daquela árvore. E Daniel dava a interpretação para ele, dizendo que a árvore grande, a qual todos se abrigavam debaixo dela, era o próprio Nabucodonosor. E não havia lugar no mundo onde o Império Babilônico não houvesse chegado. Então o leão fala do domínio absoluto e autocrático que Babilônia exercia, o governo do anticristo vai exercer. O poder será dele, será centralizado nele. É tanto que o apóstolo Paulo diz, que o profeta Daniel diz que ele se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, querendo ser adorado como Deus. É nesses 2 centros administrativos que Roma, o centro administrativo da política, e Jerusalém, o centro administrativo das questões religiosas. É onde ele vai reivindicar para si a adoração dele como um Deus.
Daniel capítulo 9, ele descreve isso com riquezas de detalhes. Jesus também falou isso no capítulo 24, versículo 15 do Evangelho de Mateus. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 24, 15. Mateus 24, 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, Jesus cita Daniel, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, o lugar santo que ele se refere é o templo, que será reconstruído, que os rituais voltarão a ser praticados, as ofertas, as oferendas, os sacrifícios tornarão a ser feitos novamente. Porque o povo de Israel ainda espera o Messias, o Salvador do seu povo. Eles não creem que Jesus veio, que Jesus foi o Messias. É tanto que eles rejeitaram a Jesus Cristo. Então Jesus fala, ele diz aqui, olha, portanto, quando vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Então, no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, Daniel descreve isso com detalhes, e no versículo 27 principalmente. Porque no início da grande tribulação, quando ele surgir como o solucionador do mundo, dos problemas político, social, econômico e religioso, Israel abraçará ele como o Messias da promessa. Só que depois de 3 anos e meio, Israel verá que ele não é o Messias prometido, porque ele vai reivindicar para si a adoração, culto, além da sua autocracia, do seu governo autocrático absoluto, que ele vai impor, porque ele vai trazer para o seu governo todos os governos que já passaram nesse mundo, o babilônico, o medo-persa, o grego-macedônio e o romano. É tanto que na visão de Daniel, do quarto animal, o animal ele tinha grandes dentes de ferro que esmagava, destruía tudo. E o que sobrava ele destroçava também. Então fala do poder destruidor que o anticristo terá. O poder esmagador, o domínio, o controle que ele vai exercer sobre a população do mundo. Por quê? Esse controle ele vai conquistar devido ao poder que ele dará à humanidade. Que poder? O poder de viver um pouco mais. A ciência ele terá o controle, o domínio, vai fazer com que ele consiga realizar proezas, sinais, mas como diz o texto sagrado, sinais de mentira. Porque ninguém pode dar a vida eterna a não ser Deus. Da mesma forma que Satanás prometeu a Eva lá no Éden, disse para ela que ela seria como Deus, e ela caiu na do diabo. O anticristo prometerá a vida eterna através da tecnologia, através da ciência. Muitos abraçarão, vão adquirir. Já existem empresas no mundo que eu agora não sei se o nome é Kalima ou é Kaline, uma empresa americana, né? Que trabalha, muita gente está aderindo a esse plano. Depois eu vou trazer para vocês com mais detalhes o nome dessa empresa, onde ela se localiza exatamente, onde ela está trabalhando até 2045 para coletar pessoas, dados, genes, porque eles estão prometendo ressuscitar essas pessoas e trazer elas de uma forma que elas possam viver sem mais morrer, sem adoecer, e etc, e etc, e etc. Então, o anticristo ele vai agregar isso a si, seguidores a si, ele vai procurar divinizar o homem, porque ele também vai ser ovacionado, ele vai ser divinizado, e ele quer chamar isso para si. É aí, como eu disse no vídeo anterior, que Deus ele vai trazer uma praga sobre a terra, conforme diz Apocalipse 9. Agora, isso que eu estou dizendo aqui, é uma conjectura minha do que eu
pude entender, não posso dizer a você que é uma afirmação autêntica, 100% verdadeira, mas isso aí é uma ideia, é uma conjectura minha, bem que eu estou baseado no que a Bíblia diz. Mas eu não posso afirmar a você 100%, porque isso aí eu fui juntando as informações com as ideias, com os textos bíblicos, e eu conjecturei dessa forma, não é? Então eu acredito dessa forma, que o anticristo, do jeito que prometeu que Eva seria Deus, que o homem seria Deus, ele vai prometer ao homem a vida eterna. Ele vai obter dentro da questão do conceito da ciência, a tecnologia, o saber, mesmo que foi profetizado pelo mesmo profeta Daniel no capítulo 12, verso 4, que fala do crescimento, do conhecimento, do poder da tecnologia e da ciência que cresceria de forma assustadora, não é? E diante disso, o apóstolo João, na sua visão do capítulo 9 do livro do Apocalipse, João vê quando a quinta trombeta é tocada, no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 9, diz que foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Ou seja, uma pessoa que recebeu vida para não morrer, quer viver para sempre, aqui neste plano. Agora, quando Deus começa a derramar a sua ira sobre este mundo, eles não vão aguentar o terror, o sofrimento, o tormento, de tal forma que a Bíblia diz que nunca antes houve e depois nunca haverá. Eles vão querer morrer e não vão conseguir. Deus estará dizendo a eles, através disso, durante este período, estará dizendo para eles: eu sou quem controlo a morte e a vida. Em outras palavras, o Senhor estará dizendo exatamente isto. Ninguém tem poder de divinizar, ninguém tem poder de dar a vida eterna a não ser eu. E eu vou mostrar a vocês, derramarei a minha ira. Vocês vão querer morrer, mas vocês não vão morrer, porque eu vou controlar. Eu controlo a morte e a vida. Deus estará revelando o seu poder de gestor do universo e vai dizer a ele: tudo só acontece com a minha permissão, tudo estará debaixo do meu controle, nada sai debaixo do meu domínio. Glória ao nome de Jesus. Então, meus queridos, o anticristo ele vai absorver os outros impérios que já houve, vai se centralizar dele, rapidez, não é? Destruição, domínio, controle, ferocidade no sentido de não permitir que ninguém seja contra, de não permitir que ninguém fale ao contrário, de não permitir nenhuma intrusão de ninguém. A opinião será dele, a forma de pensar será dele, a forma de viver terá que ser igual a dele. É tanto que ninguém vai ter o direito de comer, vestir ou fazer qualquer outra coisa se não receber o selo dele. Tem que realmente andar dentro do contexto do projeto de governo do anticristo durante o período da grande tribulação. Se não entrar dentro do projeto dele, não terá direito a nada. Será um governo autocrático, como eu falei. Será um governo feroz, será um governo esmagador. Será um governo controlador, dominador. Os homens não terão direito de fazer o que querem, de expressar sua vontade. Não terá esse negócio de democracia, como a gente fala hoje. Como no Brasil fala, em outros países falam sobre democracia. Será totalmente o domínio, o controle total. Portanto, meus queridos, pensem direitinho nisso. Pense bem direitinho nisso. E o interessante de tudo isso é que alguns rabinos, né, trazendo assim alguns pontos importantes dentro desse assunto, alguns rabinos judeus ensinam que o anticristo ele virá da tribo de Dan. A tribo de Dan é a tribo perdida, né? Que alguns a chamam de tribo perdida. Alguns dizem
que a tribo de Dan são os dinamarqueses, no caso, o país da Dinamarca, né? E que eles são os descendentes dos danitas. Alguns acreditam que o anticristo será da tribo de Dan, da descendência, evidentemente, da linhagem judaica, mas que, ao mesmo tempo, será também de descendência romana. Aí poderá ser Paulo, né, que tinha dupla nacionalidade. Essa criatura também, esse ser, esse indivíduo, terá dupla nacionalidade. E segundo o professor Severino Pedro da Silva, que também é pastor das Assembleias de Deus do Rio Grande do Norte, ele diz em seu livro, que eu lendo sobre o anticristo, pesquisando, ele diz em seu livro, ele traz uma observação, que existem místicos, alguns místicos contemporâneos, dizem que o anticristo já nasceu, está entre nós. Assim que nasceu, ele foi para os países árabes, foi criado lá, cresceu. Quando cresceu, se transferiu para Jerusalém. Hoje, atualmente, mora em Jerusalém, está lá escondidinho, caladinho, para no momento certo, no momento adequado, ele surgir no cenário mundial. E que este homem, que ele diz que é o anticristo, observe, não sou eu que estou dizendo, é o professor Severino Pedro da Silva, da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, que é professor também. Ele diz que esse homem, ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1962. Ou seja, ele já é uma pessoa idosa. Hoje, na atualidade, é uma pessoa idosa. Mas o interessante é o ano de nascimento dele. O ano de nascimento dele é que traz assim como podemos dizer, acende uma luzinha. Porque sempre a gente tem que analisar todos os detalhes, né? A gente tem que analisar todos os detalhes, porque o que é revelado é para a gente, para nós os homens, e o não revelado é para o Senhor, o nosso Deus. E eu estava aqui analisando o que o professor falou, ele pegou os números do ano do nascimento dele, 1962. Separou-os, depois somou-os. 1962. Somando dá o número 18. E o número 18 é 3 vezes 6. Ou 6 vezes 3. Não é? Ou seja, tem 6 3 vezes. Se tem 6 3 vezes, dá o número 666. É uma coisa que a gente não deve deixar passar. Tudo a gente deve analisar, porque nada que está escrito na Bíblia, irmãos, está escrito sem objetivo, sem valor, não. Tudo que está escrito na Bíblia tem um objetivo. Até uma vírgula, um ponto, tem o seu valor. Então a gente não pode descartar. E a Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses 2:7, que já o mistério da injustiça opera. Ou seja, ele não diz que vai operar, diz que já opera. Então, se esse homem, se o anticristo já nasceu, já vive entre nós, no caso, no meio da humanidade, nasceu nesse ano, ele já é uma pessoa de mais de 60 anos, não é? Bem mais de 60 anos, e está entre nós esperando o momento certo de agir, de surgir no cenário mundial e incorporar todos esses impérios que já existiram, só que de uma forma muito mais forte. O ressurgimento do Império Romano na pessoa do anticristo, aonde ele vai com o braço forte, com mão de ferro, controlar a população mundial através do seu poder, da manifestação do seu poder. Lembrando que este poder que ele vai manifestar será o poder, segundo a eficácia de Satanás, com sinais e prodígios
da mentira. Então pense bem e, se Deus nos permitir, no próximo vídeo nós daremos sequência a esse assunto, falando em outras áreas da ação do anticristo, porque quando nós encerrarmos este assunto sobre o anticristo, nós vamos voltar a falar, ou vamos continuar falando de escatologia, só que dentro de outra perspectiva, trazendo outro assunto escatológico para vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Lembrando a vocês que não deixe de assistir os vídeos, compartilhar, comentar, dar sua opinião, né? Espalhar esses vídeos para as pessoas que você sabe que gostam de ouvir estudos bíblicos. Tem gente que não tem paciência de abrir o canal, assistir, ficar, anotar, voltar o vídeo, ouvir cada coisa, pensar, analisar, ponderar e ali tirar suas conclusões, né? Como eu disse a vocês me conhecem, sabem onde moro, vocês podem vir na minha casa, tirar suas dúvidas, ou até mesmo perguntar pelo canal, né? Você bota lá sua pergunta e eu nos próximos vídeos responderei, se Deus assim me der vida e me permitir. Que Deus em Cristo vos abençoe, Deus abençoe a todos vocês, venha conhecer esta obra, conhecer esta igreja. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está sem quartel, sem uma igreja, sem ter um acompanhamento espiritual, sem ter quem lhe ajude, sem ter quem lhe pastoreie, venha e nós estamos aqui para orar por você, interceder pela sua vida, trazer uma orientação segundo a Bíblia, conforme a Bíblia, para que você possa crescer em Cristo, se firmar em Cristo, se fortalecer em Cristo e viver a vida de Cristo e aguardar a volta de Cristo para morar com Cristo por toda a eternidade. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe hoje e sempre. Amém.